Deus ontem me ensinou algo. Existe beleza em ser uma pessoa comum. Às vezes a gente fica tentando ser mais, tentando mostrar coisas que às vezes a gente nem liga, nem é. Mas existe beleza no comum, porque Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Hello people, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E olha, muita coisa aconteceu nesse período que nós ficamos aqui sem vídeos. Mas olha, eu mudei de estado, o Jean mudou de clínica. Foi uma mudança de igreja. Na parte profissional, nós estamos fazendo uma migração também, então muita coisa aconteceu. E ontem nós fomos visitar uma igreja aqui no nosso estado, agora nós voltamos para Minas Gerais, né? Nós estávamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora retornamos para nossa cidade aqui em Minas Gerais. E ontem nós fomos visitar uma igreja e a palavra, ela tocou tão profunda no meu coração, que eu já escutei, acordei hoje, já escutei a palavra de novo. A palavra foi do pastor Daniel Mazzoni. E eu vou deixar até o link aqui embaixo, caso vocês queiram assistir. Quero dar, literalmente os créditos dessa palavra que nós vamos conversar hoje ao pastor, porque ela realmente tocou meu coração e eu acredito que possa tocar no seu também. Bom, então por isso eu parei, coloquei aqui, as coisas nem estão tudo arrumado, mas é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre estarmos viciados em fazer as coisas na força do nosso braço. E quando ele começou a falar isso ontem, esse trecho, essa fala, foi mais pro meio, mas ela tocou profundamente no meu coração, porque sim, eu tenho esse vício, tenho muitas vezes tentado fazer as coisas, né? Por N motivos, eu poderia falar pela minha adolescência, minha infância, onde eu sempre tive que tomar a frente e fazer as coisas acontecerem. Eu virei adulta da noite pro dia, ali nos meus 13 anos de idade. Desde então eu realmente vou na frente, faço Só que isso, de certa forma, é bom por um lado, que você acaba sendo proativa e tudo, só que eu tenho aprendido, e ontem essa palavra falou muito profundo comigo, porque às vezes isso cansa, e aí você percebe que você está tentando fazer tudo na força do seu braço. E às vezes você esquece que existe um Deus que cuida, que ama e que quer fazer parte disso junto. Não que eu tire Deus da equação, mas sabe quando eu falo assim, Senhor, olha, eu quero fazer isso, que o Senhor acha? Vamos fazer então, né, Senhor? Ok, vamos comigo. Sabe? É algo que eu tenho trabalhado, dentro de mim. E bom, mas pra gente começar o nosso vídeo, eu quero ler uma mensagem que está em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. A gente vai parar por aqui. É pequenininho, mas vai fazer muito sentido pra gente. Sabe quando a gente lê vasos de barro? A Bíblia fala que nós somos feitos do barro. Ali onde Deus, na sua criação, Ele olhou, Ele queria algo além, algo muito bom. Foi justamente isso que Ele falou quando Ele terminou a criação do homem. E Ele foi lá no barro, Ele formou, juntou, fez a sua imagem e semelhança, colocou ali aquele boneco e através daquele barro ele soprou o espírito e a partir disso aquele barro que ali não valeria absolutamente nada, ele se tornou vivo. Quando a gente para analisar sobre esse ponto, nós entendemos que o barro em si, ele não vale muita coisa. O barro é barro. Vai ali numa terrinha, no fundo da sua casa, se tiver uma terra ali, joga uma aguinha, faz uma melequinha assim, ó. Barro é barro. Às vezes a gente vai na praia, junta areia ali, pá, faz aquele castelo, mas se vir a onda, ela vem e leva tudo embora. Mas o que trouxe valor, o que trouxe vida àquele barro foi o soprar do Espírito de Deus. Ou seja, é aquilo que está dentro de nós, que é o tesouro, que é justamente o que fala aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro, Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que nos faz ser alguém. É Ele que traz o extraordinário em um vaso de barro.
E eu fiz algumas anotações de ontem, e a primeira anotação que eu fiz foi: Deus está buscando pessoas comuns para que o seu extraordinário seja manifestado através dela. Eu vim de uma família muito humilde, né? A gente passou por muitas necessidades por vários anos da minha infância, da minha adolescência principalmente, aonde nós fomos despejados, literalmente passamos fome, dormia para não sentir a fome. E quando eu penso sobre isso, eu sempre fui uma pessoa que eu falava: Deus, eu quero vencer na vida, eu quero sair dessa situação, eu quero ser alguém relevante, eu quero ser alguém que inspire outras pessoas, eu quero ser independente. O meu sonho era ser independente. E sim, eu consegui sair daquela situação. E hoje eu olho, né, tudo que nós conquistamos, tudo que nós estamos conquistando, porque é fruto de muito trabalho e estudo. Mas quando eu vejo tudo isso, coisas que eu sempre desejei ter, se eu não tenho a presença, isso é material, ó. Isso é material, isso passa. Como eu tinha uma casa, eu vim para outra, um carro, troquei para outro. Se você não tem algo que te preencha, que te faça sentido, tudo isso, essa busca material, não vai preencher o vazio, porque sempre haverá um outro além. Às vezes você compra um carro, aí, que maravilha e tal, legal. Quando você sai na rua, você para um outro carro, uma Mercedes daquela gigante, a BMW, sei lá, você fala, deixa de fazer às vezes sentido aquela conquista. E eu não tô falando que você não pode ter as coisas, tá? Esse vídeo não é sobre isso, até porque, sim, eu acredito que Deus tem o melhor para os seus filhos, mas aqui nós estamos falando de algo além. Eu quero que você preste atenção, volta a atenção aqui agora. Você tá fazendo alguma coisa? Para um minutinho, presta atenção, porque isso vai fazer sentido. Lá, talvez não faça sentido hoje, mas lá na frente, em algum momento vai fazer, porque gente, eu parei do nada e falei, cara, liguei a câmera e falei, vou gravar porque eu sinto que Deus tem algo pra falar sobre isso. Como ele tocou profundamente no meu coração, eu sei que alguém também precisa ouvir essa palavra. Eu fiz algumas anotações aqui no sentido de aonde tá a nossa confiança. Esses dias eu tava fazendo o meu devocional e eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Porque eu acredito que as nossas respostas, elas estão na Bíblia. E eu realmente estava me sentindo muito cansada de que foi, gente, em menos de 3 semanas a gente teve que resolver tudo da nossa vida para fazer essa mudança. E eu tinha deixado um pouco do meu devocional, tava meio, um dia sim, 3, 4 nãos. E sabe aquela rotina corrida que você esquece do mais precioso? Mas aí esses dias eu tava lendo a Bíblia e foi uma página antes do que a gente tá lendo. Foi em 2 Coríntios 3:4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Grava isso. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Ou seja, nós somos pessoas comuns, mas o extraordinário acontece, essa capacidade ela vem a partir do momento que nós permitimos que Deus haja através das nossas vidas. Deixar de tentar segurar tudo na força do braço e focar na visão daquilo que Deus tem para nós. Permitir que Ele haja através das nossas vidas. Aí sim, aquilo que você busca, aí sim, quando eu começo a levar os meus olhos para aquilo que Deus deseja da minha vida, aí sim as outras coisas começam a acontecer. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino. E quantas vezes eu deixei isso de lado? Tentando buscar outras coisas. Esqueci. Às vezes é aquele esqueci assim, de buscar em primeiro o reino. Nós somos pessoas muito miseráveis. A nossa palavra muitas vezes ela volta várias vezes, porque às vezes a nossa constância ela não é tão forte quanto deveria ser. Às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui por um outro propósito, um propósito maior.
E nós deixamos os nossos olhos ser levados por coisas materiais, e mais uma vez, não que você não possa ter, mas isso não pode ser mais importante na sua vida do que a presença, porque a partir do momento que as coisas externas se tornam mais importantes na sua vida, nós deixamos que os nossos olhos passem de Cristo para Mamon, por exemplo, que é o Deus do dinheiro. A gente pode falar um pouco mais sobre isso em outros momentos, mas meu Deus, quantas vezes eu mesma fiz isso? Mas existe beleza, porque Deus, ele é um Deus misericordioso, e a beleza vem disso, que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de voltarmos, como eu tô fazendo aqui agora com vocês. Deus ontem me ensinou algo. Existe beleza em ser uma pessoa comum. Às vezes a gente fica tentando ser mais, maior, tentando mostrar coisas que às vezes a gente nem liga, nem é. Mas existe beleza no comum, porque Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, na Bíblia Deus usou várias pessoas comuns. Posso citar para você aqui Moisés. Moisés, ele nunca seria escolhido para fazer o que, aos nossos olhos, né? Ele nunca seria uma pessoa capacitada e escolhida para fazer o que ele fez. Ele era um homem que matou outro homem. Ele se escondeu no deserto, ele era gago. Poderia falar várias coisas que as pessoas de fora olhariam e falariam, não seria ele, para falar à frente do homem mais poderoso daquela época. Porque a gente precisa entender o contexto da história. Não é ali falar com uma pessoa qualquer, não, ele estava indo falar com a maior autoridade da história naquele momento, que era Faraó. Mas Deus usa pessoas comuns. Outra pessoa, Gideão. Gente, Gideão era tão comum, ele não acreditava absolutamente que ele seria capaz, que ele pediu a Deus tantas vezes confirmações de colocar um negócio aqui, Senhor, se for o Senhor, aqui vai chover, aqui não. Deus foi lá pela misericórdia, olhou e falou, tá bom, Gideão, vou fazer. No meu pensamento, e fez. Aí, agora vamos trocar Deus aqui e aqui, sabe? De tão comum que ele se achava, mas Deus foi lá e usou ele. Ele mais 300 homens. Ele não precisava de um exército gigante, foram 300, pra aniquilar sei lá quantos milhões, mil, sei lá. É bizarro quando a gente para analisar isso. Olha a anotação que eu fiz aqui, olha. A nossa força é ser uma pessoa comum, mas carregar o extraordinário de Deus. Abrir espaço para a presença de Deus e carregá-la. Que privilégio nosso, carregar a presença de Deus dentro de nós, de andar e saber que o Espírito Santo está ao nosso lado. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nós só vamos estar sozinhos se nós escolhermos estar sozinhos, porque nós temos livre arbítrio. E eu já escolhi isso, estar sozinha. Acredite, não é a melhor opção. Hoje eu tenho um zelo pelo Espírito Santo, porque eu sei o quanto que ele me preenche. Eu quero voltar a essa essência. Se Deus usou todas essas pessoas comuns na Bíblia, por que Ele não me usaria? Por que Ele não nos usaria? Ele deseja nos usar. Porque Deus teria poder para fazer absolutamente todas as coisas na Terra, mas Ele nos dá o privilégio de participar daquilo que Ele faz aqui na Terra. Então Ele usa pessoas assim como eu e você, pessoas comuns, para fazer coisas grandes. O negócio é aonde está o nosso coração. Eu tenho refletido sobre isso. Aonde está o meu coração? Eu não quero chegar daqui a uns anos, olhar para trás e falar no momento em que eu tinha mais energia, vamos dizer assim, né? Não, até porque eu quero chegar aos 50 muito bem, aos 70, 80 muito bem. Mas pensando agora na vitalidade. E tem tanta gente que acha que chegou nos 30 e não conquistou aquilo que deseja, já a vida já acabou, mas é o auge. Eu tenho o costume de falar que o auge da nossa vida é na onde nós estamos agora. É o que nós temos, nós não temos mais o passado e nós ainda não temos o presente, mas nós temos o agora. Então esse é o auge da nossa vida. O auge da sua vida é esse que você está vivendo agora, independente da sua idade, porque Deus escolhe pessoas comuns. A gente sempre volta, você percebe que a gente sempre volta pra cá, pra essa palavra? Por isso que eu saí de lá assim ontem, assim. Pai, eu não preciso mais tentar lutar pra ser uma pessoa, uau! Todos olhem e falem, nossa! Essa dependência emocional de esperar que as pessoas olhem e falem, nossa, maravilhosa! Eu não preciso mais disso, eu abro meu coração e eu libero isso, eu não quero mais ser assim. Existe beleza
em ser comum. Eu não sei se você está entendendo o que eu tô querendo dizer, se eu estou sendo clara o suficiente. Eu posso correr atrás das minhas coisas, eu posso fazer coisas grandes aqui, mas essas coisas grandes não é pela força do meu braço, não é pela minha inteligência. Lembra que a gente leu aqui? Porque eu não tenho inteligência para fazer isso. Gente, se me falta 1 minuto de oxigênio, já era, Julie, tchau, acabou. Entende o quanto somos miseráveis? Acabou. Eu preciso do ar para respirar. O corpo está alinhado para tudo funcionar, para o cérebro, para o corpo. O extraordinário não somos nós, o extraordinário é o que está dentro, é o sopro de Deus. Eu poderia deixar vocês aqui comigo pensando, porque eu realmente estou bem pensativa sobre isso. Mas eu queria voltar aqui um pouco e lembrar você, aonde que tá a sua confiança? A sua confiança, ela tá na força do teu braço ou a sua confiança tá em Deus? Você consegue dar espaço para Deus agir na sua vida? Para Ele ter liberdade? Até coloquei aqui, ó, em 2 Coríntios, eu não sou muito boa de decorar versículos da Bíblia, mas eu anoto. Se eu ficar repetindo para mim mesma, depois eu vou decorar. Mas em 2 Coríntios 3:17 fala: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então a Bíblia está me dizendo que se eu abro espaço para o Espírito Santo agir na minha vida, vai haver liberdade de Deus na minha vida. Vamos carregar isso hoje, vamos carregar esse princípio, vamos carregar essa verdade e deixar realmente esse vício de fazer as coisas. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar isso. Eu preciso muito melhorar isso. Quando eu assusto, eu tô de novo carregando as coisas na força do meu braço. E aí, às vezes, a gente fala pra Deus, eu falo pra Deus, eu tô cansada, Senhor. Ele fala assim, descansa. Só que é difícil descansar quando você quer ter controle de tudo. E eu tô tentando entregar esse controle pra Deus. Você já experimentou? Você quer experimentar fazer isso também? E nos permitirmos ser pessoas comuns. Agora eu quero ser pessoa comum, gente. Eu já botei isso na minha cabeça. Senhor, eu quero ser uma pessoa comum. Eu vejo beleza em ser uma pessoa comum. Olha que lindo. Nós não precisamos ser extraordinários, mas sim deixar o Deus extraordinário tocar a nossa simplicidade. Na hora que o pastor falou isso ontem, eu... De novo, nós não precisamos ser extraordinários, mas sim deixar o Deus extraordinário tocar a nossa simplicidade e usar a nossa vida. Deus não está na busca de perfeição, mas de disponibilidade. Tem noção? Tem noção o peso que é tirado quando eu entendo a simplicidade? Entendo a minha simplicidade, a grandeza de Deus. Sabe? Isso tira um peso das nossas costas. Tira esse peso das suas costas hoje. Você não precisa ser extraordinário. Deus quer usar você assim, comum como você é. Na sua simplicidade, no seu jeitinho, no jeitinho que você fala, no seu abraço. Você consegue abraçar alguém? Dá um abraço sincero, não é aquele assim, tapinha nas costas, não. Mas aquele abraço que você pega a pessoa, abraça, fala, posso te dar um abraço? Vem cá, vem cá. Você não precisa falar, às vezes. Eu entendo que isso é a simplicidade, sabe? Eu peguei esse texto, fiz aqui, ó, 5 anotações aqui. Nem falei tudo que eu escrevi, mas sem um roteiro muito robusto, sabe? Troquei a camisa. Tipo, eu quero coisas simples. Uma camisa, uma Bíblia e a permissão de Deus usar um vaso de barro. Que eu até anotei aqui, ó. O vaso de barro. Lembra que a gente leu? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então eu coloquei o vaso de barro na mão de Deus. Ele vale muito. Fez sentido essa palavra para você? Espero que sim. Carrega ela no seu coração. Compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa palavra. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, esse vídeo ele vai olhar esse vídeo e falar assim, ok, eu já sabia disso. Mas existem pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas que estão tentando ser ainda mais nesse mundo de internet, olhando tantas pessoas que parecem ser perfeitas, tentando ser iguais, tentando ser parecidas com essas pessoas, esquecendo que o extraordinário é ser uma pessoa comum e aceitar quem somos e permitir que Deus, sim, Ele brilhe através das nossas vidas. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.